E aqui, meus irmãos, o autor aos Hebreus não está descrevendo algum caso possível de perda de salvação, como às vezes aqueles que leem esse texto, tirando-o do contexto, chegam a esse entendimento de alguém que foi salvo, perdeu a salvação. Porque se ele estivesse mesmo falando de um caso assim, de uma pessoa que foi salva e perdeu a salvação, então essa pessoa nunca mais poderia ser salva outra vez. Nunca, porque está falando, é impossível aqueles que caíram. Então se uma pessoa algum dia, crente, de qualquer denominação, porque o pessoal acredita assim, que hoje você está salvo, amanhã você está perdido, porque você pecou, aí depois amanhã você se arrepende, está salvo de novo, aí semana que você peca e perde a salvação outra vez, aí depois, a gente brinca, né, que a flor, né, dos arminianos é a margarida, né, porque do calvinismo, né, é a tulipa, por causa dos 5 pontos, do arminiano é a margarida, porque bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Hoje estou salvo, ou eu estou perdido. Hoje estou salvo, ou eu estou perdido. Ele nunca tem certeza, está sempre na dúvida, né? Mas a verdade é que, se fosse possível hoje estar salvo e amanhã estar perdido, então nunca mais seria possível voltar a estar salvo. Porque ele diz, se caiu, acabou. Aqueles que provaram, aqueles que conheceram e caíram, acabou. Então, se é possível que alguém perca a salvação, é impossível que esse alguém volte a ser salvo alguma vez. Ponto final. Fim de história. Fim de papo. Caiu, acabou. O ponto não é esse. Ele não está falando de possibilidade de perder a salvação. A questão aqui é, ele tem um grupo em mente. Um grupo que serve de exemplo negativo, porque ele tem um grupo positivo. Abel, Enoque, Noé, Abraão e toda aquela galeria dos famosos heróis da fé, no capítulo 11, são nossos exemplos a ser seguidos. Ele vai voltar a tocar nesses exemplos daqui mesmo. Mas também tem um grupo negativo, quer dizer, olhem para eles também. E aí nós conseguimos entender que existe esse grupo a partir da interpretação das entrelinhas da carta, porque ele não o cita explicitamente, mas lendo nas entrelinhas da carta, nós conseguimos entender que ele está mencionando um grupo provavelmente de cristãos convertidos há pouco tempo, ou até talvez já há algum tempo, uns 20 anos possivelmente, e esse grupo veio do judaísmo. Eles eram judeus, portanto, por isso que inclusive a carta é dito que é escrita aos hebreus, por causa desse grupo de crentes de origem judaica ou hebraica. E este grupo veio para a fé cristã, mas trouxe consigo muito daquilo lá de trás, do judaísmo. E todos sabem, isso foi uma disputa no começo, no primeiro século, quer dizer, o que se devia manter do judaísmo e o que se devia deixar. Isso não foi uma coisa simples de resolver. Demorou até que a igreja conseguisse entender o que tinha que abandonar e o que não precisava. Mas o problema aqui desses era mais grave do que isso, porque a questão não era simplesmente dizer o que será que nós temos que manter como cristãos do que nós tínhamos no judaísmo e o que será que nós temos que abrir mão, por exemplo, circuncisão não precisa mais, restrições alimentares não precisa mais, mas será que outras coisas precisam? Não era esse o ponto. O ponto é que num momento específico esse grupo disse assim, fizemos um mau negócio. Nós fizemos um mau negócio, porque nós abandonamos uma religião glamourosa, uma religião cheia de símbolos, uma religião instrumental, cheia de coisas palpáveis que estão lá, que você pode pegar, pode tocar. Nós abandonamos uma fé construída historicamente e aqui nesse mundo com um templo, com cortina, com sacerdote, com bacia, com lavatório, com candelabro, com arca, com todos os aspectos ali que podem ser vistos, que podem ser tocados, altamente simbólicos, altamente ritualísticos, por uma fé que não tem nada. Nada. Não tem o que pegar, não tem o que tocar, não tem o que sentir, a não ser um pedacinho de pão lá, uma vez de vez em quando, na ceia. Enquanto que no judaísmo, eles pensavam, nós tínhamos coisas tão grandes. Nossa religião era tão monumental. E o cristianismo é só fé, 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 fé. Tem que crer em Jesus. Cadê Jesus? Ninguém vê. Tem que crer. Onde está Jesus? Cadê a imagem dele? Não tem, não pode. Como é que pode? Por isso que muitas vezes as pessoas que vêm das tradições pentecostais e neopentecostais para a fé reformada também se assustam um pouquinho. Por quê?
Porque lá também é cheio de coisa. É sal, é não sei o que lá, é a rosa, é o copo d'água, é não sei o que. É tudo uma religião, né, que você pode tocar, que você pode experimentar, provar. Porque é baseado no Antigo Testamento, não é Novo Testamento. É o mesmo caso do autor aos Hebreus. Ele está criticando isso. Ele diz, olha, vocês acharam que fizeram um mau negócio. Porque trocaram o judaísmo pela fé cristã. Nós estão enganados. Porque a pessoa de Cristo é superior a tudo mais do Antigo Testamento. Cristo é tudo em si mesmo. Aquilo tudo era sombra. Sombra. Agora a luz apareceu. Agora o corpo está aqui de Cristo. Portanto, a sombra não tem mais valor. Mas nesse ponto, ele pegou pesado, o autor aos Hebreus. Porque ele diz, se uma pessoa que tem sérias e profundas experiências com Deus, mas note que em momento nenhum ele vai dizer se converteu ou nasceu de novo, que são os termos técnicos do Novo Testamento, regenerar. Ele não menciona nenhuma das palavras técnicas para conversão, mas ele menciona várias expressões que apontam para experiências que alguém pode ter sem ter sido um verdadeiro crente, que alguém pode experimentar sem ter sido um verdadeiro salvo. Só pensar em tantos casos, né? Judas que experimentou tanto, ouviu tanto. Quem esteve mais perto do Salvador e mais longe da salvação do que Judas? Então é possível alguém ter muitas experiências com Deus sem ter nascido de novo. E vejam quais são essas experiências que ele cita aqui. Ele diz, primeiro eles foram iluminados. É um termo simples que diz, foram expostos à luz. A luz se aproximou deles. A luz brilhou sobre eles. E então eles foram iluminados. Não quer dizer que alguma coisa aconteceu dentro deles. Foram expostos à luz. Qualquer pessoa que se aproxima de uma lâmpada, ela é exposta à luz. Não necessariamente que ela tem que ter aquela luz dentro dela, mas ela está exposta, ela está na presença de. Então, qualquer pessoa que entre numa igreja séria, onde se prega o verdadeiro evangelho, será exposto à luz, será iluminado de alguma maneira. O ponto aqui é o seguinte, eles receberam o conhecimento do Evangelho. Eles ouviram o Evangelho. Eles ouviram a pregação do Evangelho. Portanto, eles conheceram o Evangelho. Foram expostos à luz nesse sentido. O que mais que eles experimentaram? Ele diz, e provaram o dom celestial. Provavelmente, o que o texto queira dizer é que eles provaram a ceia. Provaram a Santa Ceia. Eles comeram do pão do céu. Como o maná era o pão do céu, o dom celestial ao povo de Israel, a Santa Ceia é para nós a figura do grande pão da vida, que é Cristo, e é para nós também o pão de Deus, o pão do céu. Provavelmente esses cristãos, judeus, estavam voltando ao judaísmo por acharem o cristianismo muito vago, muito superficial, ou talvez muito abstrato. Esses tinham participado da ceia. Ou seja, para alguém participar da ceia, você tem que dar algumas amostras de conversão dentro da comunidade. Nós não damos a ceia assim, né? A gente fala, olha, tem que ser crente verdadeiro, tem que ter nascido de novo, tem que ser membro desta igreja ou de alguma igreja reconhecidamente irmã evangélica. Há requisitos. Então, quando você vai e participa, quer dizer que você cumpriu essas etapas. Mas não significa necessariamente que você é crente. Uma pessoa pode participar da ceia sem ser crente. Provavelmente foi o que eles fizeram. Mas ele continua, diz, e se tornaram participantes do Espírito Santo. Aqui talvez seja a palavra mais difícil e que dá uma ideia mesmo de uma coisa mais profunda, e alguns pensam que aqui estaria a ideia da salvação. Ou seja, como é que alguém pode se tornar participante do Espírito Santo sem ter sido salvo? Então, esse é o questionamento. Mas o termo participante quer dizer companheiro. Aquele que está junto de, aquele que está com alguém.
É o termo usado para que na igreja primitiva dava a ideia de se tornar membro da igreja. Então, se tornar participante do corpo, participante do Espírito Santo, que é aquele que liga, aquele que une o corpo. Se tornaram membros da igreja. Esse é o sentido. Membros da igreja local. Cumpriram todas as etapas, foram batizados, professaram a sua fé, provaram a palavra de Deus, a Santa Ceia, fizeram todo o ritual evangélico. Essa é a ideia. Mas até aqui ele não falou, nasceram de novo, foram regenerados, porque de fato não foram. Quem foi regenerado não cai de maneira que nunca mais se levante. Mas alguém pode ter muitas experiências com Deus, sem, contudo, ter de fato nascido de novo. O próximo tópico ele diz, e provaram a boa palavra de Deus. Assim, só um detalhe antes, quando eu falei que o termo se tornar participante, a ideia de companheiro, é o termo que ele usa lá no capítulo 1, verso 9, para companheirismo de pessoas. 2 companheiros de trabalho, certo? O mesmo termo na língua grega, na língua original. Então não é uma participação mística no Espírito Santo. Se tornaram membros do corpo local de Cristo, da igreja visível. Basicamente foi isso que eles fizeram. Provaram a boa palavra de Deus, mais uma vez o termo comer, experimentar, provar. Você sentando num banco de uma igreja num domingo e ouvindo a exposição, se ela for a exposição da palavra de Deus, você vai prová-la. Não tem nenhum segredo aqui, não indica absolutamente nada de conversão. E finalmente diz, e os poderes do mundo vindouro. Os poderes do mundo vindouro provavelmente sejam uma referência aos milagres, aos grandes eventos do cristianismo na sua fundação, quando Jesus e os apóstolos realizaram os milagres mais extraordinários, era uma maneira de mostrar que Deus estava trazendo sua revelação definitiva para o mundo. Judas foi um cara desses, né? Provavelmente ele não só viu milagres, mas possivelmente até fez milagres. Ele estava entre os 70 que foram às cidades e voltaram dizendo assim, até os demônios se submetem no teu nome. Um ímpio pode experimentar e até mesmo ser um instrumento de milagre na vida de outros, sem ter sido crente. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? E eu lhes direi o quê? Não sei quem são vocês. Uma pessoa pode ter grandes experiências com Deus. Alguém pode provar essas coisas todas. Mas aí está o ponto. Num dado momento, essa pessoa rejeita. Cai. Definitivamente. É por esse motivo que eu entendo que o que o autor aos Hebreus está falando aqui é aquele mesmo outro pecado que já foi falado em outras partes da Bíblia. Por exemplo, João o chama de o pecado para a morte. Ele diz, se você vê alguém cometer o pecado para a morte, não precisa nem orar por ele, porque não tem jeito. Ponto final. Ou o que Cristo chamou de a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele disse, não tem perdão, nem neste mundo, nem no porvir. Fim de história, fim de papo. Cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo, fim de história. Não tem perdão. Nem agora, nem depois. Não há jeito. Mas o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? O que é o pecado para a morte? O que é essa queda irreversível? É o pecado da apostasia. A apostasia significa um abandono da fé cristã, de forma total, convicta, contundente e irreversível.